Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do primeiro livro de Samuel. O rei de Amon ameaça atacar. Os Amonim, vizinhos hostis dos Bnei Israel, decidiram atacar os judeus. O nome do rei deles era Nahash, o que era muito adequado, pois Nahash significa cobra. Este rei era tão mau e cruel como uma cobra. Nahash começou a atacar e destruir uma cidade com o nome de Yavesh Gilad, no território da Shevet Menash, a leste do rio Jordão. Por que Hashem permitiu que isto acontecesse? Possivelmente os homens desta cidade estavam entre os Rechaim que zombaram de Shaul. Hashem estava punindo-os agora, já que falaram Lashon Hará sobre Shaul. Quem fala Lashon Hará merece ser punido por cobras. O povo de Yavesh Gilad tinha muito medo de ser morto por Nahash e seu exército. Portanto, eles enviaram uma mensagem a Nahash. Estamos prontos para servi-lo e pagar impostos. Por favor, faça um tratado de paz conosco. Nahash respondeu arrogantemente, muito bem, mas há uma condição associada a um tratado de paz. Cada um de vocês deverá cegar seu olho direito. Quero que seus colegas judeus permaneçam impotentes e observem isto acontecendo com você. Que eles sofram um pouco. O Midrash nos conta a mensagem implícita nas palavras de Nahash. Quando os judeus imploraram a Nahash que fizesse um tratado de paz com eles, Nahash estava pensando em algo completamente diferente. Esses judeus insultam os Amonim o tempo todo. A lei deles afirma que nossos homens não podem se casar com uma mulher judia. Ao dizer, quero cegar seu olho direito, ele quis sugerir, gostaria que vocês trouxessem seu Sefer Torá, que é tão precioso e querido para vocês, quanto o seu olho direito. Então eu irei cortar dele o versículo que diz, o povo judeu nunca poderá se casar com um homem de Amon ou Moav. Por que Hashem realmente proibiu que os judeus se casassem com os Amonim? O Passuque nos diz em Parashat Kitetse, Devarim 23:5, que os Amonim foram ingratos. Eles eram descendentes de Lot, cujas vidas foram salvas por Avraham. Ainda assim, os Amonim se recusaram a oferecer alimentos para Bnei Israel quando os judeus passaram por sua terra após terem saído do Egito. Por causa do mau caráter dos Amonim, Hashem não queria que os judeus se casassem com eles. Nahash, com seu caráter cruel, provou que a Torá realmente tinha um bom motivo para proibir o casamento com Amon. Ele foi tão cruel quanto os seus antepassados. O povo de Yavesh Gilad ficou chocado com a terrível resposta de Amon. Que escolha terrível estava diante deles? Ser morto ou ficar cego de um olho? O que eles deveriam fazer? Os Equenim, os sábios da Torá da cidade, sentaram-se para tentar elaborar uma resposta adequada para Nahash. Esta foi a mensagem deles. Você quer humilhar a todos os judeus, mas Yavesh Gilad é apenas uma pequena cidade sem importância em Eretz Canaã. Temos um plano melhor que lhe trará muito mais honra. Dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o país. Eles informarão a todos sobre o seu plano. Se ninguém se atrever a enfrentá-lo, você poderá tirar os olhos de todos os judeus do país se assim desejar. Quando o orgulhoso Nahash recebeu esta mensagem, ele ficou lisonjeado. Ele pensou, sem problemas, posso esperar. 7 dias certamente não é tempo suficiente para os judeus organizarem seu exército. Todos terão medo da minha invasão. O país inteiro entrará em pânico. Os judeus não ousarão a resistir. Eles terão que me obedecer para sempre depois disso. Mesmo que tentassem se defender de mim, isto não ajudaria em nada. Meu exército é muito forte. Os Equenim de Yavesh Gilad rapidamente enviaram mensageiros para todas as cidades de Eretz Israel. Onde quer que os judeus ouvissem as terríveis notícias, eles entravam em desespero. Em 7 dias, Nahash seria o senhor sobre toda a Eretz Israel. Bnei Israel nunca poderiam mobilizar um exército tão rapidamente, mesmo se tentassem. O exército seria muito pequeno, especialmente porque muitos teriam medo de pegarem armas.
Os Equinim de Yavesh-Gilad nem se deram ao trabalho de enviar uma mensagem ao novo rei, Shaul. Eles não tinham nenhuma fé nele. O que esse jovem poderia fazer para ajudá-los nessa situação desesperadora? Por acaso Shaul ouviu as notícias no caminho do trabalho para casa, numa certa noite. Ele estava seguindo alguns bois que estavam sendo levados do campo para casa. Ao entrar em Givá, ele encontrou as pessoas chorando desesperadamente. O que aconteceu? Por que todo mundo está chorando? Ele perguntou com real preocupação. Ele foi informado sobre a mensagem recebida de Yavesh-Gilad. Quando Shaul ouviu isso, o espírito de Hashem repentinamente o atingiu. Subitamente ele sentiu uma tremenda força e coragem. Ele não deixaria Nahash realizar sua pretensão cruel. Shaul decidiu reunir o exército judeu e lutar contra os Amonim. Mas como ele poderia convencer Bnei Israel a segui-lo para a batalha? Shaul escolheu 2 bois de seu rebanho. Ele estava pronto para sacrificar seus pertences para ajudar os judeus. Ele abateu os bois e cortou sua carne em pedaços. Ele deu a vários mensageiros algumas das peças. Em seguida, ele instruiu os mensageiros: vão para cada cidade e anuncie. Qualquer judeu que não seguir Shaul e Shemuel para a batalha será punido e cortado em pedaços, assim como estes bois. Além disso, o corte em pedaços lembrava Bnei Israel. Se estamos cortados e separados, somos carne morta. Não podemos realizar nada, mas se estivermos unidos, venceremos. Todos os Bnei Israel se prepararam para a batalha. Eles temeram a ameaça de Shaul. Essa foi a primeira grande conquista de Shaul. Na época dos Shoftim, sempre havia algumas tribos ou grupos de judeus que se recusavam a responder ao chamado para a batalha. A profetisa Devorá, por exemplo, repreendeu as tribos de Reuven e Dan por ausentarem-se na batalha contra Yavim, rei de Canaã. O rei Shaul queria saber o tamanho de seu exército. Como aprendemos em Parashat Kitzá, a Torá nos proíbe de contar judeus diretamente. Shaul, portanto, usou pedras pequenas para a contagem. Cada soldado deu uma pedra e estas foram contadas. Primeiro, todas as tribos, exceto Yehudá, foram contadas. Elas totalizavam 300.000. Então a tribo de Yehudá foi contada separadamente, uma vez que era uma shevet honrada. Yehudá tinha 30.000 soldados. Shaul enviou uma mensagem aos Equinim de Yavesh-Gilad. Amanhã iremos ajudá-los. Imagine o alívio e a alegria de todo o povo de Yavesh-Gilad. Eles sentiram um verdadeiro milagre vindo em sua direção. No entanto, havia um problema. Shaul levou uma semana inteira para enviar mensageiros por todo o país e organizar o exército. O prazo concedido por Nahash estava expirando naquela noite. À noite, os Equinim de Yavesh-Gilad enviaram a seguinte resposta a Nahash: por favor, dê-nos mais um dia. Amanhã chegaremos a você e você poderá fazer conosco o que quiser. Nahash e os Amonim entenderam o que esta mensagem significava. Estamos desamparados. Amanhã deixaremos você governar sobre nós e cortar nosso olho direito. Eles esperaram ansiosamente pelo dia seguinte, quando revelariam seus desejos cruéis sobre os judeus. A batalha contra Amon. Shaul tinha um plano. Depois de dividir seu exército em 3 grupos, cada um dos quais atacaria por uma direção diferente, ele furtivamente aproximou seus soldados do exército de Amon durante a noite. Ao amanhecer, ele ordenou um ataque surpresa a Amon. Os Amonim lutaram em uma batalha que durou até o meio-dia. Os Amonim foram milagrosamente derrotados. Seu exército foi despedaçado e os poucos soldados sobreviventes se dispersaram. Foi uma vitória total para os judeus. Agora Bnei Israel começaram a encarar Shaul de forma muito positiva. Eles concordaram que ele era um governante capaz. Shaul é coroado pela segunda vez. O profeta Shemuel foi abordado por um grupo de judeus. Nós queremos punir as pessoas que zombaram de Shaul no início de seu governo, eles explicaram. Mas o rei Shaul não gostou da ideia. Ele disse: não vamos esquecer que foi realmente Hashem quem nos salvou. Devemos ser gratos apenas a ele.
Hoje é um dia de felicidade. Por que devemos estragá-lo, punindo os judeus com a morte? Não é uma coisa apropriada para se fazer. Shemuel sugeriu: vamos nos reunir em Gilgal, lá iremos coroar Shaul pela segunda vez, mas agora todos estarão de acordo. Então parecerá que ele acabou de se tornar nosso rei. Todo o povo se reuniu em Gilgal, que era um lugar importante. O Mishkan permaneceu ali por 14 anos depois que os judeus entraram em Eretz Israel na época de Yoshua. Era convenientemente próximo a Amon, o que significava que muitos soldados passariam por lá a caminho de casa depois da guerra. Bnei Israel ofereceram sacrifícios de Shelamim a Hashem em um grande Mishbeach que foi montado em Gilgal, apesar de Mishkan estar em Nuv. Shaul foi aceito como rei com grande alegria por toda a nação. A primeira parte do discurso de despedida de Shemuel, garantindo que ele nunca roubou nada de ninguém. Muitos grandes líderes do Bnei Israel admoestaram a nação antes de morrerem. Shemuel fez o mesmo. Além disso, ele esperou até Shaul começar a governar antes de repreender os judeus por terem impedido um rei. Depois de reunir Bnei Israel, Shemuel disse-lhes: eu esperei até que seu rei fosse nomeado antes de falar com vocês. Eu não queria que pensassem que o propósito do meu discurso é o de vocês pararem de nomear um rei, uma vez que eu gostaria de continuar sendo seu líder. Vocês também podem ver claramente que não estou interessada em nomear meus filhos como seus líderes, porque afinal tirei deles suas posições como juízes. Eles agora são cidadãos comuns que devem servir ao rei, assim como todos os outros. Também sei que toda a minha vida tentei ajudá-los e servi-los, e sempre viajei pelo país para julgá-los a fim de poupar o seu esforço de viajar até mim. Com tudo isso, vocês entenderam que minha repreensão é dada a Lechem Shammai, pelo amor de Hashem. Então vocês deveriam fazer techuvá, melhorar seus caminhos. Não espero ter nenhum ganho pessoal com isso. Primeiro quero saber se eu já tomei algo de vocês, de alguém, ilegalmente. Haz veshalom. O pecado de Gezel, roubar, é muito grave. Se alguém sente que eu lhe devo alguma coisa, por favor me diga agora que eu a devolverei imediatamente. Não seja tímido. Você está diante de Hashem e seu rei ungido. É seu dever falar a verdade. Existe alguém aqui cujo boi eu usei para o meu próprio trabalho? Eu usei seus burros para viajar por Eretz Israel para julgá-los? Embora eu tivesse o direito de fazer isso, nunca tirei proveito dos meus direitos. Existe alguém entre vocês a quem devo dinheiro que ainda não foi pago? Ou já recebi dinheiro de alguém que eu não merecesse? Eu nunca aceitei um presente de alguém. Já aceitei um suborno para permitir que alguém escapasse sem punição do que ele merecia por lei? Se algum dia eu cometi qualquer um desses pecados, digam-me e eu imediatamente indenizarei a vítima. As pessoas exclamaram todas juntas: você nunca reteve o pagamento de qualquer um e nem roubou de ninguém. Você nunca pegou nenhum item de nós, por menor que seja, mesmo na forma de um presente. Shemuel anunciou: Hashem é testemunha e seu rei também, que eu nunca roubei nada. Fui encarregado do dinheiro dos impostos da comunidade, mas nunca gastei um centavo sequer. Minha vida inteira foi dedicada a julgá-los e por isso me recusei a receber salário. Cada judeu proclamou: Hashem é testemunha. Shaul também declarou: eu também sou testemunha. Milagrosamente, uma voz celestial acrescentou: eu, Hashem, sou testemunha. Por que isso foi necessário? Para testemunhar que Shemuel também nunca recebeu dinheiro em segredo. No discurso de Shemuel podemos ver que pecado terrível é roubar até o menor item de outro judeu. Houve outro líder, Moshe Rabbeinu, que declarou que nunca usou qualquer coisa que pertencia a qualquer outra pessoa, mesmo que tivesse direito a ela. Por exemplo, para a viagem de Midian ao Egito, para resgatar os judeus, ele usou seu próprio burro e nunca pediu aos judeus para pagar-lhe o transporte. É frequentemente difícil ficar longe do pecado de roubar, porque algumas vezes podemos nem mesmo estar cientes de que estamos fazendo algo errado.
Aqui estão algumas histórias relacionadas com este ponto. Nossos sábios nos contam ser cuidadoso com a propriedade de outras pessoas. Rabi Yehoshua ben Hanania contou a seguinte história. Uma vez uma pequena garotinha me corrigiu imediatamente. Eu estava andando num campo e notei uma trilha que conduzia através desse campo. Eu segui a trilha quando uma garotinha me disse: Rabi, por acaso não há uma plantação aqui neste campo? Sim, mas já havia uma trilha aqui e estou apenas me aproveitando dela, respondi. Pode ser, contestou a garotinha, mas essa trilha foi aberta sem permissão e plantas preciosas foram destruídas no processo. Portanto, você realmente não tem o direito de usá-la. Mar Zutra, um grande sábio da Torá, estava hospedado em uma hospedaria judaica junto com outros viajantes judeus. Um dia, o proprietário anunciou a todos os hóspedes: Estou terrivelmente chateado. Meu copo de prata valioso sumiu. Sinto dizer isso, mas um dos meus hóspedes deve tê-lo levado. Peço a todos que façam o seu melhor e me ajudem a recuperá-lo. Cada um declarou que não sabia de nada sobre isso. Mais tarde, quando todos estavam lavando as mãos para comer pão, Mar Zutra notou um homem usando o casaco do outro para secar suas mãos. Ele não tinha pedido permissão para o dono do casaco para fazer isso. Mar Zutra chamou imediatamente o dono do hotel e disse: Este é o ladrão. Mas como você sabe? O anfitrião perguntou a Mar Zutra. Porque vi que ele é descuidado com os pertences de outras pessoas, explicou Mar Zutra. Ele deve ter sido aquele que pegou seu copo de prata. O proprietário interrogou o homem que finalmente admitiu o roubo. Essas histórias nos mostram como devemos tomar o cuidado de nunca usar o que pertence a outra pessoa, por menor que seja, a menos que tenhamos permissão. Shemuel continuou com a parte principal de seu discurso, repreender Bnei Israel por terem pedido um rei. A segunda parte do discurso de Shemuel, a repreensão pela ingratidão a Hashem. Vocês pedirem um rei foi um sinal de ingratidão a Hashem. Quando os seus antepassados estavam no Egito, eles sofreram muito com os decretos malignos do faraó, mas eles nunca sugeriram: vamos nomear um rei e lutar contra o faraó. Em vez disso, eles disseram: Hashem é nosso auxiliador. Vamos nos voltar a ele. Eles clamaram a ele e, de fato, ele os salvou através de Moshe e Aharon. Quando os seus antepassados vieram a Eretz Canaã, eles pecaram. Então Hashem os entregou nas mãos dos inimigos, como o general Kenaane Sisra, os Pelistima e o rei de Moabe. Mesmo sob o governo desses reis estrangeiros, seus antepassados nunca exigiram um rei com um exército forte para lutar por eles. Em vez disso, eles clamaram a Hashem e fizeram techuvá. Hashem os salvou, não por meio de reis, mas por meio dos shoftim, juízes. Apesar de alguns de seus juízes não serem estudiosos da Torá excepcionais, seus antepassados confiavam em seus méritos e sempre obedeceram a eles. O juiz Gidon, cujo outro nome era Yerubaal, porque lutou contra o deus Baal, não era popular e ainda assim a sua geração deu ouvidos a ele. O juiz Shemshon era da Shevet Dan, uma tribo de menor importância. Ainda assim, Bnei Israel aceitaram a sua autoridade. Mesmo Iftar, que não era estudioso da Torá, foi voluntariamente obedecido pelas pessoas de sua geração. Hashem também enviou Shemuel. Shemuel não disse a mim, já que ele disse suas palavras como profecia, para ajudá-los contra seus inimigos. Mas vocês disseram: não queremos ser como os nossos pais que foram ajudados por Hashem por meio dos juízes. Por favor, queremos ter um rei de verdade. Vocês estavam com medo porque Nahash, o rei de Amon, os ameaçou. A coisa certa a fazer era terem feito techuvá. Hashem poderia ter ajudado vocês contra Nahash, mesmo sem o rei. Ele pode salvá-los através de quem ele quiser. Para ele, é indiferente que seu líder seja um rei ou um shofet. E embora vocês ainda estivessem errados, Hashem atendeu ao seu pedido. Agora tomem esta lição a sério para o futuro.
O seu rei irá continuar a governar apenas enquanto vocês temerem a Hashem, servi-lo e não se rebelarem contra ele. Mas se vocês desobedecerem a Hashem, vocês e seu rei sofrerão. Vocês serão punidos assim como seus antepassados foram punidos quando eles se rebelavam. Shemuel realiza um milagre. Shemuel continuou: vocês poderiam pensar, afinal Hashem concordou com o nosso pedido, então quão errado poderia ser? Portanto, darei a vocês um sinal para provar que de fato Hashem não concordou com isso. Agora é o começo de Nissan, a estação da colheita de grãos. A chuva nunca cai nesta época do ano. Vou rezar para Hashem para que ele traga trovões e chuva. Isto provará a todos vocês que cometeram um grave pecado aos olhos de Hashem, pedindo o rei. Shemuel rezou para Hashem e ocorreu um milagre. Embora nenhuma chuva caísse em Eretz Israel durante essa estação, as pessoas de repente ouviram trovões barulhentos e uma chuva torrencial despencou do céu. Bnei Israel ficaram com muito medo. Agora eles sabiam que desonraram Hashem e Shemuel exigindo um rei. Pergunta: o que Bnei Israel aprenderam com o milagre? Respostas. Primeiro, eles perceberam que o poder de Shemuel era maior do que o de um rei. Sua tefilá era instantaneamente aceita por Hashem. Embora ele fosse velho e fraco, ele poderia realizar mais do que um rei com um exército poderoso. Eles perceberam o quanto insultaram Shemuel quando quiseram substituí-lo por um rei. 2. Bnei Israel entenderam que o momento do pedido deles por um rei estava errado. A chuva é uma bênção no outono e uma maldição no verão, pois arruína a colheita que está pronta para ser colhida. Da mesma forma, um rei poderia ser abençoado se fosse nomeado quando Hashem o desejasse, mas eles pediram um rei muito cedo, o que poderia resultar em danos. Terceiro, Bnei Israel perceberam que, embora Hashem tivesse concedido o seu desejo, isso não significava que ele o aprovava. Às vezes, quando uma pessoa pede algo a Hashem, irá conceder seu pedido, mesmo que ele seja prejudicial. A chuva de verão é prejudicial à colheita. Ainda assim, Hashem a trouxe, porque Shemuel rezou por ela. Da mesma forma, Hashem lhes deu um rei, porque eles imploraram por um. Mas isso não prova que Hashem estava feliz com o pedido deles e que o rei seria benéfico para eles. Nossos sábios nos contam: Hashem traz chuva para os tzadikim. Mesmo em tempos posteriores, Hashem atendeu aos pedidos dos grandes tzadikim para trazer chuva. Quando Rav Ada queria que Hashem trouxesse chuva, ele tirava um de seus sapatos como um símbolo de luto. Quando Hashem via o quão triste esse grande Talmid Raham estava, ele enviava a chuva imediatamente. Se Rav Ada tirasse seus 2 sapatos, a chuva cairia de forma torrencial. O Beit Din de Raba certa vez castigou um homem com malkut, chicotadas. Infelizmente, o homem morreu logo depois. O rei persa ouviu falar sobre isso e queria se vingar de Raba. No entanto, a rainha o advertiu: melhor ficar longe desses judeus. Você não sabe que o Deus deles faz o que eles pedem a ele? Se o sábio clamar a Deus contra você, você sofrerá. Como os judeus pedem ao seu Deus, o rei queria saber. Se eles rezam, disse sua mãe, a chuva começa a cair. Bah, disse o rei, que tipo de prova é essa? Provavelmente teria chovido de qualquer maneira, mesmo sem a oração. Vamos ver se eles podem fazer chover agora, no meio do verão. Então, eu saberei que aconteceu por causa da oração deles. Uma mensagem real foi enviada a Raba: orem a Deus pela chuva. Raba rezou, mas não choveu. Raba então suplicou: nós ouvimos falar dos seus milagres nos dias passados, mas nunca os vimos com os nossos próprios olhos. Por favor, deixe-nos ver seus milagres maravilhosos. Nisso, uma enorme chuva veio do céu. Ela transbordou todos os canos de água e inundou as ruas. Naquela noite, o pai de Raba veio avisá-lo em um sonho.
Não durma na sua cama hoje à noite. Mude-se de sua casa. Você despertou a ira de Hashem. Raba obedeceu ao pai e saiu para salvar sua vida. Na manhã seguinte, sua cama foi encontrada cortada com uma faca. Anjos destruidores haviam visitado seu quarto durante a noite e tentado matá-lo. Nós vemos aqui que havia uma grande diferença entre o profeta Shemuel e Raba. Shemuel era muito maior. Ambos foram capazes de trazer chuva durante a estação seca, mas Hashem ficou satisfeito apenas com Shemuel. A conclusão do discurso de Shemuel. Após este milagre, Bnei Israel entenderam que eles haviam cometido um erro grave ao pedir um rei. Eles disseram a Shemuel: reze para Hashem, para que ele nos perdoe e salve nossas vidas. Nós percebemos que Hashem escuta em suas tefilot. Agora vemos que, exigindo o rei, acrescentamos mais um pecado aos nossos pecados passados. Shemuel respondeu-lhes: o principal é que a partir de agora vocês tenham cuidado de honrar Hashem. Então ele os perdoará. Não o abandonem, mas sirvam-no com todo o seu coração. Não deem atenção aos ídolos, pois eles são inúteis. Eles não podem ajudá-los ou salvá-los. Vocês não precisam temer que Hashem os deixe inteiramente por causa de seus pecados. Ele jurou que vocês serão seu povo para sempre, e ele não voltará atrás em sua promessa, pois isso causaria um terrível Hilul Hashem, vergonha ao seu grandioso nome. Vocês também não precisam temer que eu, Haz Veshalom, me vingue ou guarde rancor, porque vocês me ofenderam. Eu sempre rezarei por vocês e continuarei ensinando o que é correto. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!